Olá, vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos falar então sobre o conceito de vida e as teorias que buscam explicar ela. Essa aula é destinada a ensino médio. Então, para começo de tudo, qual o conceito de vida, né? Então, atualmente a gente ainda não tem um conceito completamente formulado, tá? O mais bem aceito é esse conceito formulado pela NASA, tá? Que diz que a vida é um sistema químico autossustentável capaz de sofrer evolução darwiniana. Então, a ciência acaba utilizando esse conceito formulado pela NASA para estar ali explicando o conceito de vida. E a partir daí a gente consegue então entender, né, que essa vida, todas as formas de vida, né, existentes aqui no planeta Terra, elas derivam de um ancestral comum, né, levando em consideração então essa evolução darwiniana, tá? Entendido isso, a gente já vai para as teorias, tá? Então, a primeira teoria que a gente vai apresentar hoje, né, e vai entender hoje, é sobre a geração espontânea, né? Então, até meados ali do século XIX, acreditava-se que a vida surgia de forma espontânea, tá? A partir de uma matéria bruta dotada de um princípio ativo. Então, tá ali a matéria bruta com esse princípio ativo e a vida surgia, tá? Então, é uma ideia um pouco assim, né, que assusta de certa forma, mas a gente tem aí dois exemplos, né, que é o Jean Baptiste, um médico cientista que dizia que as camisetas suadas ou sujas, né, com germe de trigo geravam os camundongos, e também temos aí Aristóteles, né, antes de Cristo, dizendo que as rãs elas surgiam a partir do lodo, tá? Essa teoria ela gerava de certa forma, né, um descontentamento por parte de alguns cientistas, e esse descontentamento, né, acabou gerando então a teoria da biogênese, tá? É, que seria aquela teoria então, né, mais bem aceita até os dias de hoje, que diz que a vida ela não surge, né, de um de forma espontânea, né? Ela surge a partir de outras vidas já pré-existentes, né? E como que eles conseguiram provar, né? Começar a provar essa teoria, né? Então a gente tem aí o Francesco Redi, tá? Que propôs um experimento para tentar provar essa teoria. Então ele pegou ali um recipiente, colocou um pedacinho de carne, pegou um segundo recipiente, mais um pedacinho de carne, né? Colocou ali dentro. Um desses recipientes ele tampou com um pedaço de gaze, né? Outro não, ele deixou aberto e reservou esses dois recipientes durante um tempo. E aí ele percebeu, né, que após esse tempo, é, o recipiente descoberto estava ali apresentando algumas larvas, né, de mosca. Então ele percebeu que essas larvas eram depositadas pelas moscas, né? Então isso fez com que ele pensasse então que na verdade a vida não, né, surgia de forma espontânea, e sim pré-existente, né? E aí foi quando começou a surgir então a prova da teoria biogênese. Mas isso gerou uma certa insatisfação por parte, né, dos cientistas que defendiam a teoria da geração espontânea. E, de certa forma, o que eles conseguiriam, então, acreditar e levar em consideração é que, tudo bem, então, esses organismos maiores e mais complexos, eles não surgem de forma espontânea, mas os micro-organismos, sim. Foi aí, então, que tem o Anton, né, que chega e diz, não, nem os micro-organismos, né? Ele foi um dos primeiros cientistas aí que conseguiu construir o microscópio e, a partir do microscópio, estudar os micro-organismos, né? Foi então ele que descobriu as bactérias. É, e ele fez o apontamento dizendo que nem os micro-organismos, né, surgiam por geração espontânea. Mas isso, de certa forma, também não ajudou, né, a provar de uma vez por toda que a vida não era espontânea. E esse embate continuou. Então, o Needham, né, que era aquele que defendia, né, um dos que defendia a biogênese, ele elaborou um experimento, né, com suco nutritivo, ferveu esse suco nutritivo, né, esse caldo, né, ou suco nutritivo, tampou ali com rolha, né, esse recipiente e deixou reservado, e percebeu-se depois de um tempo que havia ali aparecido alguns micro-organismos, e ele tentou provar a partir de então que os micro-organismos surgiam por geração espontânea. Mas aí veio o Spallanzani e realizou o mesmo experimento que o Needham, né, ferveu o caldo ali, né, novamente dentro do recipiente e fechou ele de forma hermética. E aí ele mostrou, olha, não aparece vida. Mas aí o Needham disse que o Spallanzani havia fechado, né, muito bem o recipiente, que ele havia também fervido demais o caldo nutritivo,
e isso teria feito com que esse caldo nutritivo perdesse aquele princípio ativo que nós vimos lá no começo, tá? Então, o Spallanzani acabou não contribuindo muito para provar a teoria da biogênese. Então, temos aí o experimento dos dois, né? O primeiro do Needham e o segundo do Spallanzani. Só que não satisfeito, lá em 1860, vem o Louis Pasteur, né? Que a gente conhece bem aí, né? E elabora o experimento do frasco pescoço de cisne, tá? Como que ele fez isso? Então, ele pegou o suco nutritivo, né? Esse caldo nutritivo, colocou aí nesse recipiente que tinha o pescoço ali, né? O gargalo em formato de pescoço de cisne, tá? Ferveu esse pescoço, ferveu esse caldo nutritivo, né? Para estar ali esterilizando e reservou. E é importante a gente sempre ter em mente, né, que o Pasteur teve a ideia de colocar nesse recipiente porque, né, Needham tinha feito um apontamento dizendo que o caldo nutritivo ele precisava ter contato com o ar atmosférico. Então, com esse recipiente, esse caldo nutritivo teria o contato com o ar atmosférico, tá? E percebeu-se então que não havia gerado vida. Logo após, o Louis Pasteur quebrou então esse gargalo e expôs ali novamente e percebeu então que gerou ali o micro-organismo, né? Então, ele disse, de uma vez por todas, ele conseguiu provar então que a vida não era, não se gerava de forma espontânea. E a partir de então, existiram outras, né, teorias que tentaram explicar a origem da vida, né? Que tentaram e que tentam até hoje explicar essa origem da vida. Temos aí então o criacionismo, né, que afirma que Deus é o criador de tudo. Temos a panspermia, né, que diz aí que a vida ela veio de outros lugares, né? Então ela chegou até o planeta Terra através de outras moléculas, né? Temos aí o Big Bang, né, que afirma que uma explosão, né, e choques de molécula teria surgido, dado origem à vida. E também temos a hipótese de Gaia, que afirma que, né, a Terra é um grande organismo vivo capaz de se autossustentar. E também temos a teoria de Oparin e Haldane, né, que a gente vai dar um enfoque aqui maior, né? Então, esses dois cientistas, né, eles criaram então um experimento, né, que buscava explicar então a origem dessa vida. Então, esse experimento ele foi elaborado com o ambiente, né? Tentaram elaborar então o ambiente primitivo da Terra, né? Então, eles afirmavam que a Terra primitiva ela era constituída ali de amônia, hidrogênio, metano e vapor d'água. E a combinação desses elementos, né, junto a descargas elétricas e radiação solar, teria, então, dado origem a um aminoácido, tá? E esse aminoácido teria se levado, né, para os oceanos primitivos, ali sofrido, dentro, né, dos oceanos primitivos, eles haviam sofrido vários processos, né, para se tornar cada vez mais complexo, gerando então as proteínas, que por sua vez geraram então as primeiras formas de vida que a gente entende que são os coacervados, tá? Então aqui está a imagem que explica um pouco, né, de tudo aquilo que eles levaram em consideração para provar esse experimento, mas de certa forma não gerou tanta satisfação pelos cientistas. E aí só em 1953, né, nós temos aí o Stanley, né, e o Urey, que elaboraram, né, o experimento de Oparin e Haldane em laboratório, né, fizeram todo esse equipamento aí e conseguiram provar de uma vez por todas que eles estavam corretos, né, que o Oparin e o Haldane estavam corretos. Então, a partir daí, né, conseguido provar ali, né, teorizar sobre uma possível origem da vida, eles queriam saber como, né, como essa primeira forma de vida é, né? Então foi elaborado outras duas propostas, né, heterotrófica e autotrófica. A heterotrófica dizia que era um organismo simples, que não seria capaz de realizar um processo, né, bioquímico para estar ali se sustentando e que se alimentava, né, se nutria de moléculas que existiam ali na Terra primitiva. Já a outra proposição diz que a primeira forma de vida é autotrófica, né? E que essas moléculas, essa primeira forma de vida se nutria a partir de moléculas, né? De energia liberada em reação de compostos inorgânicos, né? Então, a reação com elementos que existiam ali, né? Na Terra primitiva, como ferro, enxofre, né? Então, era a partir disso que
esse organismo se nutria. E aí, para fechar, né, vamos fazer um apanhado de tudo que a gente falou até agora, né? Então, qual seria a hipótese mais aceita hoje em dia e qual a diferença entre elas e outras que já foram sugeridas? Então, a geração espontânea, ela foi refutada pelo Pasteur, né? E aí, então, a gente tem a panspermia, né? Que não foi refutada completamente, mas ela não é muito bem aceita, né? Uma vez que eles não conseguem entender como que essas moléculas teriam chegado até aqui, né? Viajado esse longo tempo até chegar aqui, como que elas sobreviveram, né? Aí temos também a hipótese autotrófica sendo refutada, né? Existe aí uma tentativa de refutar, porque afirmam que não, a Terra primitiva era muito simples, né? Era tudo muito primitivo e essa primeira forma de vida também muito simples e não seria capaz de realizar ali um processo bioquímico para estar se autossustentando. Então, a teoria mais bem aceita aí, né, para explicar a origem da vida é a teoria de Oparin e Haldane, e a primeira forma de vida, né, como ela seria a teoria heterotrófica. E é isso. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.